Oi, gente, vamos gravar então aqui a terceira e assim espero, última parte. Já tá comprido o negócio. Fazia tempo que eu não fazia relato comprido. Sobre a nossa amiga aqui que falou do marido, que era evangélico. A gente estava lidando aqui com a parte do divórcio, que ele estava fazendo ali uma chantagem falando que Deus odeia o divórcio e tal. Só que aí a gente vai ver as reais razões é que ele estava super acomodado dentro do casamento. Ou seja, ele não queria pagar as contas dentro de casa, não queria ser recíproco, não queria fazer serviço doméstico e além de não querer fazer essas coisas, o rapaz também tinha conversinha fora sobre de cunho sexual, que era um negócio bem complicado. Vou ler aqui o final do relato da moça e depois vou dar um parecer, olha só. Quando saí do convívio com fulano de tal, saí também da igreja evangélica que frequentávamos. Percebi que narcisista tinha uma boa rede de apoio lá nessa igreja. Porque eles têm uma boa imagem social, né? E a igreja dá um apoio. Em hora de necessidade, às vezes a pessoa arruma um emprego, arruma uma ajuda. Então a pessoa, a imagem pública dele era impecável, tocava no louvor da igreja, tá? Então a pessoa tem que manter uma aparência impecável, né? Olha só. Quando contei como a senhora da igreja acerca do fulano ser assim assim, controlador, tudo tinha que ser como ele quisesse, senão ele me punia com silêncio e indiferença. Bem, você já viu vídeos falando aí do tratamento de silêncio? Tem vários vídeos, inclusive não só no meu canal. Isso é uma tentativa de manipulação. Eu já cansei de ver gente que vai e fala não sei o que, você faz algo que a pessoa não gosta, a pessoa some por 3 dias. Quando mora junto assim, quando é marido e mulher mora junto assim, dentro de casa a pessoa faz esse negócio. É a pior coisa, porque você está convivendo com alguém que está fazendo tratamento de silêncio com você. É uma forma de punição. Olha lá. Tudo tinha que ser como ele quisesse, senão ele me punia com silêncio e indiferença. Ela falou para eu orar e esperar no Senhor. Era para eu conversar mais com meu esposo, que era só uma fase de adaptação entre casal. Gente, eu acho assim, que fase de adaptação, a pessoa tem que querer se adaptar. Se a pessoa não quer e só faz tratamento de silêncio, só faz chantagem e só quer as coisas do jeito dela, eu não acredito. A gente tem que ser moderado. Tanto na fé quanto no, mas ele vai mudar, mas isso é uma adaptação. Adaptação, fé, dá certo quando todas as partes envolvidas vão atrás. Quando elas não vão atrás, não tem como, tá, gente? Só depois disso percebi que o ambiente era machista e independente do que estivesse passando, eu seria o bode expiatório. Muita gente reclama de ambiente de igreja, gente. Eu já falei aqui várias vezes, eu creio que espiritualidade é ótimo, mas igreja é um negócio que eu acho muito complicado, porque a igreja é feita por seres humanos e seres humanos são regidos pelo ego. Muito complicado mesmo. Sem contar que tem igrejas, né? Não vou falar aqui de denominação. Isso é igreja, é terreiro, é qualquer lugar. Pode ser católica, pode ser presbiteriana, pode ser o Hare Krishna, pode ser o Santo Daime. Tem lugares nos quais a liderança está podre. A liderança está podre, acabou. E tem muita gente que usa a religião, independente da denominação, para fazer safadeza. E para chegar lá, e se der alguma coisa errada, ou culpa a falta de fé da pessoa, ou culpa a divindade. Aí é fácil, né? Culpa a divindade, olha. Por isso que eu sou muito cautelosa em relação a esse negócio de religião. Eu creio que é legal. E eu tô falando aqui, não é só da evangélica, não, tá, gente? Tem muito lugar aí. Por exemplo, tem muita gente que frequenta lugar de matriz africana que também tá cheio daquilo que se chama de marmoteiro, que é aquele sacerdote que, aquela sacerdotisa, enfim, só faz bobagem para tirar dinheiro do povo. Ou não exatamente para tirar dinheiro, mas para fazer certas safadezas ali dentro que não são muito honestas, tá?
Vamos ver aqui o final do relato da amiga, ó. Então, gente, quando a liderança tá podre, seja na evangélica, na católica, na umbanda, no espiritismo, seja no Hare Krishna, no Santo Daime, a liderança tá podre, sai fora. Porque se a liderança tá podre, eles já têm esses contatos que vão se facilitar na safadeza. O pastor passou pano pro abusador. Vi que esse pastor já tinha caído na conversa do narcisista. E também botava a responsabilidade do casamento nas minhas costas. Tivemos um aconselhamento de casais com esse pastor. Ele falou que eu tinha que repensar em ter falado em divórcio. Claro, porque não é ele, né? Queria ver ele lá aguentando. Que eu devia ser sábia, pois a mulher sábia edifica o lar. Oh, na segunda parte eu citei essa parte. Por que eu citei? Porque eu passei anos nesse tipo de ambiente. Por isso que eu conheço esse tipo, gente. Eu passei anos nesse tipo de ambiente. E depois eu passei mais não sei quanto tempo vendo um monte de marmota e outro tipo de religião. Por isso que eu falo, religião, independente de denominação, é muita safadeza, gente. É difícil eu confiar em líder religioso de qualquer denominação. A mulher sabe dificular, olha lá, porque não é ele. Não é ele, ué. Deixa eu ver aqui, me perdi completamente. Mais tempo de qualidade com meu marido no relacionamento. Mas isso depende do marido também, né, gente? Não depende só da mulher. Orar mais e perdoar essas coisas do meu marido. Aí você perdoa, o marido continua fazendo tudo errado. E em vez de vocês entrarem num acordo e melhorar a qualidade do casamento de vocês, ele vai pisar, você vai aceitar, o tempo vai passar e você vai adoecer. Eu já vi esse filme milhares de vezes, porque eu já frequentei muito esse tipo de ambiente. Perdoar essas coisas do meu marido, porque o fulano, que é o ex-marido, né, estava ali falando que ia mudar. E falou pro fulano fazer a mulher a esposa feliz. Eu não aceitei. Achei que o pastor não estava aconselhando o casal, mas sim procurando me deixar acuada. E com sentimento de culpa. Depois desse aconselhamento, falei com meu ex-marido que achava melhor a gente procurar outra igreja, que aquele ambiente não estava fazendo bem para nosso relacionamento, já que eu estava decepcionada com o aconselhamento. E nada mudou muito, porque ele não quer mudar. Você vê, ele quer mudar de igreja, mas não quer mudar ele. Eu já vi pessoas agirem assim. Ah, vou mudar de cidade, eu vou mudar de casa. Mas ela não percebe que a vida dela tá um inferno, porque ela não muda a si própria. A gente tem que se trabalhar muito também, gente. Não é só de fora, muitas vezes é a gente também. Não que a gente vá se sentir culpada de tudo que acontece na nossa vida. Mas se a gente não mudar, nada vai acontecer. Eu tô falando aqui dele, ele não quer mudar. Mudar de igreja não quer mudar ele por dentro. Fingiu que se importou. Disse que íamos ver juntos essa decisão, mas continuo nessa igreja. Um mês depois, larguei tudo para trás. Saí dessa toxicidade toda, embora isso tenha me custado o julgamento das pessoas. Saí como uma louca desequilibrada que deixou um homem bom, inteligente, que trabalha, estuda, serve ao Senhor na igreja. Típico exemplar crente fiel, sofrendo e desolado. Fui disciplinada na igreja por abandono de lar. Depois que falei pro pastor que eu não pisava mais naquela igreja, estava separada do fulano de tal, ele disse que eu ia ser disciplinada. Falei que eu não me importava, que eu não ia passar a minha vida ao lado de uma pessoa egoísta, que tinha um possível transtorno de personalidade. O pastor falou que eu não estava lutando pelo meu casamento. Não existe lutar sozinha pelo casamento. Mas o fulano, sim, sempre lutava para que desse certo. Não quis mais ver a cara de ninguém desse local, mas soube que fizeram uma reunião lá com a igreja toda para me expor. Oi? Oi? Como assim? Como assim, gente? O que a igreja tem a ver com isso? Meu Deus do céu, que absurdo! E depois disciplinar, mesmo eu não estando presente. Fiquei sabendo também que até março, antes do decreto de fechar as igrejas, o meu ex-marido continuava congregando nessa mesma igreja. O típico lobo na pele de cordeiro. Meu, acho que isso aqui não é nem lobo, acho que isso aqui é réptil. Porque o lobo, ele ainda tem algum sentido ali de alcateia.
O lobo, ele não trai o parceiro. O lobo, depois que o parceiro morre, a maioria não arruma outros parceiros. Isso aqui não é nem lobo, isso aqui é réptil, isso aqui é inseto. O inseto, ele mata o próprio filho, tá, gente? Isso aqui nem lobo é mais. Desculpa, é uma longa história, mas enfim, acho que é preciso compartilhar histórias assim para outras pessoas. Liguem o sinal vermelho antes de se meter em relacionamentos complicados como esse que passei. Não desejo para ninguém esse sentimento de humilhação, com vergonha e culpa que sinto hoje. Você vê? Você sente culpa até hoje. Ele foi disciplinado. Desculpa, ele não foi disciplinado. Continuou congregando, continuou numa boa, continuou com aquela visão de homem correto. Sabe por que ele saiu com essa visão de homem correto? Porque ele não se expôs para a sociedade. Você se expôs. Porque quando você chegou e falou que era o divórcio, você expôs que aquele casamento, que no mínimo ele devia pintar como maravilhoso para a sociedade, você expôs essa verdade. Ele não queria sair como um ruim, então ele teve que queimar você. Ele teve que chegar lá e falar, ó, ela que foi a culpada. E como ele tinha muita influência dentro da igreja, e como pelo visto a liderança já estava também podre, todo mundo comprou esse discurso aqui. Bem, foi como eu falei lá no começo. Todos nós temos defeitos. Uma relação para ela dar certo nunca é fácil. Nunca é fácil. A gente acha que é que nem no conto de fada, que a gente vai ficar junto e vai dar tudo certo, e muitas vezes não é isso que acontece. Pessoas saudáveis, elas têm que entrar em acordo e aparar estas. Existem pessoas que não querem aparar arestas. Existem pessoas que querem a coisa do jeito delas e acabou. Se nós estamos lidando com pessoas que não querem aparar arestas, não tem jeito. Ou a gente vai ter que servir, e o nome é servir, como se a gente fosse um sapato, uma roupa, um utensílio. Ou a gente vai ter que servir, ou a gente vai ter que sair fora, porque eles não vão se adaptar a nós. Isso eu falo por experiência própria, porque esses tipinhos eu já vi muito, principalmente esse pessoal de igreja. Gente, tem muita gente que quer do seu jeito e acabou. Eu acho que é muito importante, por exemplo, né, você teve essa virtude, essa boa qualidade de até mesmo ajudá-lo no início do casamento, pagando até conta de cartão de crédito dele. Tem gente que não faz isso. Como que ele retribuiu? Trocando mensagem com outras pessoas em chat, em aplicativo, tratamento de silêncio, não te ajudando com o serviço de casa, porque a pessoa às vezes ela está desempregada, não pode contribuir com dinheiro, mas ela tem que retribuir de algum jeito. Ou fazendo serviço de casa, ou te tratando bem quando você chega. Pelo visto, ele só colocava peso em cima de você. Peso no aspecto de, olha, tem que fazer o que eu quero e acabou. Se a pessoa está disposta a entrar em acordo, isso já resolve metade dos problemas do relacionamento. Se a pessoa não quer entrar em acordo, não tem como manter uma relação com essa pessoa. E você vê que ele manipulou todo mundo dentro da igreja para chegar e falar assim, olha, você tem que rezar, você tem que esperar, porque a mulher sabe dificular. É sempre esse texto que eles usam, né? Só que assim, gente, já reparei que muita igreja usa partes da Bíblia que lhe convém. Eu pego lá uma parte da Bíblia que me convém, eu coloco lá. Aqui não me convém, eu não falo. Por quê? Porque não me convém, acabou. Cadê, por exemplo, aquela parte que fala que o marido tem que honrar a mulher como o vaso mais fraco? Cadê o vaso mais fraco, sendo que ela tem que limpar a casa, sustentar a casa, fazer tudo e ele fica lá de boas? É assim que ele honra a mulher dele?
Não. É uma coisa que o pessoal que fala daquele honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Mas é aquela parte que fala para os pais não estarem aborrecendo os filhos. O que é aborrecer filho? É justamente ficar exigindo o que não é para exigir, é ficar brigando à toa, é ficar comparando com o irmão mais velho, sem razão. Tipo, eu vou arrumar uma treta sem razão aqui. Vocês estão entendendo, gente? Então, é muito fácil puxar sardinha para si. E muito desse pessoal de igreja vem bem com esses papinhos mesmo. Agora, o que eu achei um absurdo foi eles te disciplinarem. Por quê? Porque você pediu o divórcio sem você estar lá. Sabe por que eu acho isso uma sacanagem? Porque assim, eu também eu não sou a favor de divórcio banal. Sempre que a pessoa chegar pra mim, olha, eu quero separar porque eu e meu marido a gente não se dá mais no aspecto tal. Eu falo assim, tem diálogo com ele? Ele é uma pessoa legal pra você? Não, olha, ele é muito meu amigo, ele é muito legal, mas eu não tô mais vendo ele como homem. Eu não posso falar fica, mas eu posso falar assim, tenta conversar, tenta falar pra ele o que tá faltando na tua relação. Se ele é mesmo teu amigo do jeito que você fala, e tentar te ajudar, e tentar corrigir essa parte dele, quem sabe não vale a pena ficar. Sabe por quê? Porque depois você vai sair, você vai divorciar e vai encontrar um desses trambolhos aí, que não faz nada por você, que não tira uma agulha daqui e põe pra lá. Então, se você achar uma pessoa boa, que quer aparar estas, valoriza a tua relação. Agora, em caso de relação abusiva, em caso de hipocrisia, de não pode escutar música que não é da igreja, não pode ver filme com amasso, não pode falar palavrão, não pode nada, mas troca mensagens de cunho sexual na internet com pessoas que não são a sua esposa. Faz ela trabalhar e não retribui. Não faz serviço doméstico. Não faz nada. Pune com tratamento de silêncio. E a pessoa tenta edificar o casamento. E a outra parte não, a outra parte só quer onerar. Gente, aí não tem como. Aí não tem como, gente. A gente tem que ser equilibrado também. A gente não pode chegar lá, não, porque não pode divórcio em hipótese alguma, não. Em caso onde não tem diálogo, não tem acordo, não tem jeito. Minha opinião, posso estar errado. Não tem diálogo, não tem acordo, ou você serve aos propósitos da pessoa e ela vai abusar de você, porque num caso desse não é uma troca, não é um relacionamento, é um usufruto. Ou então, essa pessoa, você vai ter que separar dela. Mas, Sara, só tem esse caminho? Eu penso assim, onde há diálogo, há milhares de caminhos para tentar resolver, para tentar salvar a sua relação. Onde não há diálogo, para mim não tem outro caminho. Ou você vai servir a pessoa, ou você vai ter que sair fora. Esse ex meu que eu falei para vocês nos outros vídeos que eu gravei, esse ex meu, ele aconteceu o seguinte com a gente. Ele só queria as coisas também do jeito dele, e era pior ainda, porque nem trabalhar ele trabalhava. Era do estilo de vida dele, no, só querer onerar. Não, eu só quero onerar, eu não quero dar nada para ninguém. A gente tenta salvar a relação falando, olha, fulano, assim não dá, você tá me pesando muito, eu não tô feliz nessa relação. Se você insistir muito para quebrar esse paradigma, ele não vai querer saber, ele não vai evocar esse negócio de, mas divórcio é feio, mas a nossa relação é linda, não. Ele vai descartar de um dia para outro porque não tá servindo ao paradigma dele. E também a pessoa, ela vai agir da maneira para agradar a si própria. Então, gente, eu penso da seguinte forma. A gente precisa ver se ou quando que há diálogo, se ou quando que há resolução dos conflitos,
Porque onde não tem resolução do conflito, você tenta conversar, a pessoa faz tratamento de silêncio. Você tenta falar das suas necessidades que não estão sendo supridas e a pessoa só chuta o pauzão da barraca e só tenta te fazer sentir culpada, aí é ruim, gente. Então não se sinta culpada se você tentou salvar a tua relação e, no entanto, a pessoa não quis salvar. Você tolera, a pessoa não tolera nada, ainda acha ruim de você tentar ainda salvaguardar um pouco de respeito em relação a você. É isso que eu acho absurdo. E eu acho absurdo meter a igreja no meio, ainda irem lá e malharem o Judas em cima de você, sendo que não era eles que estavam ali, não eram eles que estavam ali vivendo aquela relação ruim. Aí é fácil julgar porque a fulana separou. Por que ela separou? Ah, mas o fulano é um homem bom. É bom na igreja e fora dali. Como é que ele não é? Entendeu? Então não se sinta culpada se você tentou salvar a tua relação e, no entanto, a pessoa não fez nada. A pessoa só achou que tem que ser do jeito dela e acabou. Não quer dividir os bens com você. Então não se sinta culpada. Se sentir culpada, sabe o que eu acho que a pessoa deve se sentir culpada? Quando ela trai, quando ela não tenta fazer nada para salvar a relação. Ou, por exemplo, quando ela termina com uma pessoa boa e depois ela fica com uma pessoa ruim. Fala, pô, mas o fulano era tão legal. Já chegaram vários casos assim pra mim, gente. Fulano era tão legal, eu terminei com ele pra ficar com um cara que não presta. Para pra pensar, gente, não vai tanto pela emoção. Agora, se você tentou de todas as formas salvar teu casamento e a pessoa simplesmente não quis salvar, porque ou é do jeito dela ou não é, então, gente, não tem jeito. É que nem o meu caso. Para eu salvar minha relação com aquele fulano, eu tinha que continuar sendo escrava dele. Eu tinha que continuar indo vê-lo sem ele vir me ver. Eu tinha que tolerar um cara que não trabalhava fora. Eu tinha que tolerar um cara que queria sair com prostituta. Gente, isso não é salvar relacionamento. Isso é você se deixar pisar. A pessoa tem que querer também. Ela tem que querer fazer o básico para a relação funcionar. Porque se ela não faz o básico, é você ali girando em torno do que ela quer. Como se você fosse um servo, um escravo. Entendeu? Então, não se sinta culpada por isso. E tem muita gente que vai se aproveitar, por exemplo, da nossa boa vontade. Olha, eu quero fazer a minha relação dar certo. Eu quero fazer a minha relação dar certo? Eu quero, mas e a outra parte? É 50-50, gente. Não é 90% um e 10% o outro, ou 100% só nas costas de um. Não dá, gente, não dá. Onde não tem diálogo e onde não tem atitude, não dá certo. Então não se sinta culpada. Ah, mas a igreja meteu o mal em mim. Deixa a igreja. Deixa a igreja porque a igreja não sabia o que você estava passando com ele. Pelo que você falou aqui, ele é uma pessoa bastante egoísta. Não vamos entrar aqui em âmbito se é narcisista ou não, se é antissocial ou não. É egoísta, que tenta tirar vantagem até onde pode, até no advogado, né, que tira vantagem para não constituir advogado. Então, se ele arrumar outra mulher, provavelmente será a mesma coisa, entendeu? Não se sinta culpada, mas tente se trabalhar para na próxima relação não casar tão depressa, ver como é que é a personalidade do outro, para ver se vai dar certo mesmo, tá bom? E, gente, também tomar cuidado com essa coisa da alma gêmea, que eles pintam muito alma gêmea, alma gêmea, alma gêmea. Só que na hora deles tratarem a gente como alma gêmea, eles não tratam, não. Na hora da gente chegar e falar, poxa, eu não sou a tua alma gêmea, então você tem que retribuir também. No caso dele, retribuir com serviço doméstico, retribuir com, olha, agora que você tá ganhando melhor, você tem que pagar suas contas direitinho, né? Do jeito que você
ajudou ele no começo da relação, ele também podia te retribuir depois. Não quer. Então é da personalidade dele. Pode ganhar 50 mil por mês que não vai retribuir. Então, gente, em suma, tudo aqui, né? Onde não tem diálogo, não tem relacionamento. E não se sinta culpada, porque não é mágica. Aí eu vou rezar, o fulano vai mudar. Fulano tem o livre-arbítrio dele. Se ele não quiser mudar, ele não vai mudar. E pronto. Gente, muito obrigada, amiga, por você ter cedido esse relato. Fazia tempão que eu não gravava relato no canal. Muito obrigada por vocês assistirem e pela atenção de vocês aqui. Tudo de bom, gente. Boa quarentena dentro dos limites aí da quarentena, né? Que a gente já tá ficando meio louco de fazer essa quarentena, mas deixa pra lá, é necessário, né? E até o próximo vídeo.